Hoje seguimos no nosso Fórum Regiões com a Aldeia de Melo, com Gouveia, e comigo, ao meu lado, tenho Catarina Santos, quem aproveito desde já por dizer bom dia e agradecer o facto de ter vindo diretamente de Gouveia para os nossos estúdios. É uma aldeia com poucos habitantes neste momento, mas que já foi concelho. Foi-lhe dado foral em 1515 por Dom Manuel e que depois teve câmara. E é uma aldeia tipicamente serrana, mas muito bonita, com uma praça muito bonita em homenagem a Virgílio Ferreira e com vários monumentos interessantes para ver. Muito bem. Como disse, esta é uma aldeia onde nasceu o grande escritor Virgílio Ferreira, autor de obras como também A Aparição, Manhã Submersa, Esplanada sobre o Mar, entre tantas outras. Qual era a relação? Ou seja, qual foi em vida a relação que o autor manteve com a sua aldeia de origem? Virgílio Ferreira manteve sempre uma relação muito estreita entre a Melo e a sua literatura e ele próprio. Aliás, tanto que quando ele faleceu, tinha dito uns dias antes que era de seu desejo acabar em Melo, por isso ele está sepultado na aldeia de Melo. Não era um escritor que passasse lá os seus dias, não, ele passou lá a sua infância e depois começou a sua carreira como professor e passou por vários pontos do país, mas iria lá sempre passar as suas férias e todas as personagens que ele utiliza nos seus contos e na sua literatura estão ligadas à aldeia de Melo. E há um facto curioso que um dia um cineasta, o Lauro António, lhe perguntou porque é que ele utilizava tanto as pessoas de Melo, se elas não poderiam ficar um bocadinho melindradas por ele as utilizar. Ao que ele respondeu que não, porque se ele tinha-as ali tão perto e tão reais, porque eu utilizar outras? E depois porque a ficção, quando se tem, de facto, na realidade, personalidades tão ricas, também tão diferentes. Densas, exatamente. Que era preciso, que ele gostava de as utilizar, e depois também era o que ele dizia, eles também não vão ler a minha literatura, as minhas obras, também não será por aí, mas realmente Virgílio Ferreira, nós fizemos há pouco tempo, em 2002, lançámos um livro que era Melo, Virgílio Ferreira de Melo, Cidadão do Mundo, mas eu posso acrescentar que de Cidadão do Mundo depois a Melo também. Há sempre aquela ideia de que Virgílio Ferreira nasceu em Melo, mas quis regressar às suas origens também. Ele tinha uma afeição enorme pela sua terra e pela serra. A serra esteve sempre omnipresente nas obras de Virgílio Ferreira. Um leitor atento nota isso, que a serra tinha um valor transcendente para ele, um lugar mítico onde o ser humano conseguia se reeducar o seu espírito. Virgílio Ferreira era um escritor muito existencialista. Regressamos à conversa neste Fórum Regiões com Manuel Dias, jornalista há mais de 5 décadas e autor do livro Jornal de Papel no Corredor da Morte. Na primeira parte da nossa conversa falamos daquilo que era o jornalismo antes do 25 de Abril, aquilo que está a ser no pós-25 de Abril. Agora, na atualidade, como é que olha para os jornais? Já me disse que os jornais para si são como um campo de batalha. Pois são. Não é? Repare, é um campo de batalha onde vale tudo e onde ganham especial ressonância determinados cidadãos que surgem como fazedores de opinião e que, por exemplo, lançam gritos de alerta para o perigo, para aquilo que eles dizem ser um perigo para a liberdade de imprensa em Portugal. Ou seja, que haverá a ameaça da liberdade de imprensa de um dia para o outro poder ser banida. Curiosamente, os autores dessas ideias, ou os lançadores dessas ideias, regra geral, são aqueles que mais atropelam as regras do jornalismo. São aqueles senhores que opinam sobre o que quer que seja, que tanto falam de política como de gastronomia. Sabem um bocadinho de tudo, não é, Manuel Dias? Sabem tudo, dominam tudo, não é? Ora bem, e então,
usando por vezes uma linguagem de uma violência, de uma deselegância atroz. E eu pergunto-me se essa gente sabe o que é que foi de facto, ou o que é censura, o que é falta de liberdade de informação. Provavelmente não sabem. Não sabem nada. Eles não sabem o que é realmente a censura. Porque se soubessem, nunca escreveriam aquilo que escrevem. Uhum. Este livro aqui, o livro que publicou, este jornal de papel no corredor da morte, dá conta disto mesmo? De que é que nos fala este livro? Fala exatamente do estado do jornalismo atualmente, deste quase que abuso de liberdade. Acha que posso dizer assim, abuso de liberdade quase? Olha, há uma coisa que acontece. Politicamente, ou nos momentos da política partidária, o controle da comunicação social sempre esteve no horizonte dessa gente. De resto, nós vamos já ao século XIX, em meados do século XIX, por exemplo. A censura já atuava, e de que maneira? Com o 25 de Abril, desaparece a censura, cultiva-se a liberdade e surgem estes senhores que dominam os espaços informativos a emitir opiniões de acordo com os seus interesses e de acordo com as suas ambições. E daí o vale tudo, em que a comunicação social se tornou campo aberto a toda essa gente. Onde é que fica a liberdade do jornalista para escrever, para identificar a notícia, para ser livre na notícia? Depende do próprio jornalista, porque se fores realmente jornalista, sabe muito bem onde estão os males e a maneira como os combater. Se for um cidadão que entra no jornalismo onde procura encontrar uma rampa de lançamento para outros voos, não há volta a dar, não é? A comunicação social, Manuel Dias, ainda é o quarto poder? Eu duvido que desta maneira possa ser poder. Porque, felizmente, os leitores e o grande público começa a aperceber-se das manobras em que procuram envolvê-la, em que procuram envolver a opinião pública, não é? E, portanto, estou convencido de que, à medida que esses senhores vão metendo o pé na argola, o terreno se vai aplanando e a coisa e os caminhos poderão ser outros. Obteve reações ao seu livro, ou à publicação do seu livro? O livro, portanto, foi acabado de imprimir em dezembro. Ainda nem sei se já estará nas livrarias. A Associação dos Jornalistas é que... Exatamente, a Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto. É que publica, para já, mas estou convencido de que, à medida em que possa ser conhecido, é capaz de causar alguns amargos de boca a muita gente, ou pelo menos a alguma gente. Manuel Dias, muito obrigada por esta entrevista hoje aqui no Fórum Regiões, agradeço-lhe. Então fica outro convite à leitura, Jornal de Papel no corredor aliás, da morte, do autor e jornalista Manuel Dias, aqui no Fórum Regiões.